Eu queria só deixar aqui bem rapidinho para você, aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, o verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos graça. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu queria destacar aqui algumas coisas, porque Daniel, ele é um personagem do Antigo Testamento, mas um homem de muito sucesso em terra estranha. Ele não estava ali porque ele queria estar, ele não estava ali porque ele pensou em prosperar na vida, vou para a Babilônia, lá vou prosperar, não. Ele era um prisioneiro, mas alguém de um bom nível cultural, e ele foi separado, ele e os seus amigos, e depois se destacaram diante de todos, então foi colocado num posto ainda maior. Nós já vimos aí a questão da fornalha dos amigos, e agora estou aqui no texto que fala de Daniel na cova dos leões. Havia um grupo de homens que estavam enciumados de Daniel, porque o rei tinha um carinho muito grande e o rei pensava em colocá-lo acima de todos. Esses homens se reúnem e falam: a gente precisa pensar alguma coisa para acabar com Daniel. Daniel está ofuscando a gente. Eu gosto da expressão aqui no versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Não havia nada. O camarada era de uma retidão assim impecável. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então nós vamos procurar alguma brecha na lei do seu Deus. E tiveram uma ideia maravilhosa. Chegaram para o rei e disseram: rei, vamos fazer um período aqui em que ninguém se dobre diante de outro Deus, a não ser da vossa majestade. Então, todo mundo vai ter que fazer petição para ti e não para outro Deus. E se alguém desrespeitar, que seja lançado na cova dos leões. O rei se envaideceu, gostou, vocês são demais, são uma turma não vou nem falar nada porque não é meu hábito, mas era uma turma assim, sabe? Então o rei se envaideceu, o rei também não pensou e acabou assinando um edital que ninguém se dobrasse diante de outro Deus, a não ser diante dele, da sua majestade. Daniel, não vou, eu vou obedecer, vou fazer o que eu tenho de costume fazer. E se dobrou. E por causa disso, aqueles homens chegaram para o rei e disseram: rei, você não falou que ninguém poderia, tal. Então, Daniel. E o rei gostava muito de Daniel, muito. Então Daniel, ele disse, fez acaso, ele está brincando com o senhor, esse camarada não vale a pena. E o rei não podia mudar de opinião, não podia mudar, ele tinha assinado, agora ele tinha que cumprir. Mas alguma coisa que eu queria destacar para vocês nesse texto aqui, 3 questões importantes da história de Daniel. Primeiro, ele era um homem comprometido com Deus. O texto diz que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, e diz o texto que ele orava com ação de graças diante do seu Deus, com louvor e ação de graças. Sabe o que é você estar num local estranho e você continuar adorando a Deus? Esse comprometimento de Daniel realmente nos chama muito a atenção. A segunda coisa que eu acho interessante na história de Daniel é coragem. O rei assinou um edital
e ele decide não abrir mão do seu Deus. Muitos perdem aí, meu irmão, sabe, comprometimento, aliança, mas quando chega no vamos ver mesmo, muitas pessoas recusam, covardes, não têm esta coragem de assumir uma posição. E a terceira questão que eu quero colocar é essa constância. Ele fazia, foi muito fácil pegá-lo, foi muito fácil saber que ele estava orando, porque ele fazia isso todos os dias e mais uma vez ele se pôs de joelho diante de Deus, algo que não poderia. Então ele era comprometido, ele tinha coragem e ele era constante. Queridos, você quer ver a glória de Deus na tua vida, você quer ver a tua vida prosperando, você quer ver milagres na tua vida? Olha, comprometido com Deus, um homem de coragem e um homem constante. Tem muita gente que é comprometido, tem coragem, mas não é constante. Bastou uma coisa dar errado, o cara já vai lá embaixo. E o grande segredo desses homens de Deus na Bíblia é essa permanência. Tudo está bem, estou com Deus. Tudo está ruim, continuo com Deus. Meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Sem Ele é pior. Por causa dessa atitude, ele foi lançado na cova dos leões e aí foi uma experiência monumental que ele não conhecia, não sabia. Mas no dia seguinte, depois de lançado na cova dos leões, ele disse assim, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É como se ele foi lançado, os leões estão com fome, e quando ele foi lançado, apareceu um anjo e disse, jejum geral. Jejum, jejum. Aqueles leões, fecha a boca. Não pode. Aqui está o servo do Senhor. Eu queria terminar com 3 questões ou 3 conselhos muito importantes. O primeiro deles, siga homens de fé. Quem você segue? Hoje virou moda, né? Sigo no Instagram, eu sigo no YouTube, eu sigo. Siga homens de fé. Siga pessoas que valem a pena. Pessoas que vivem com Deus. Pessoas que são uma referência. Siga homens de fé. Aprenda com a palavra de Deus. Aprenda com as histórias bíblicas. Siga homens de fé. Homens e mulheres também, né? Mas siga pessoas comprometidas com Deus. Segundo conselho, nunca desista. A fé exige uma permanência, uma constância, sim, radical. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê que Deus existe, tem que crer que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Siga, mas siga assim, não desista. Eu gosto muito da expressão que Jó disse, recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nunca desista. E a terceira questão que eu queria deixar para você é coragem. Coragem. Lá no livro de Josué, capítulo 1, diz assim, seja forte, corajoso, não temas, o Senhor é contigo, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Coragem, coragem. A vida cristã exige coragem. Eu digo que a vida cristã começa quando o cara tem que levantar a mão, aceitar a Jesus e ir lá para frente, aí já começa. Coragem, coragem. Olha, queridos, a gente admira determinados homens, a gente admira o sucesso deles, a gente admira a família deles, mas muitas vezes na nossa vez a gente se acovarda. Então, 3 questões importantes dele: comprometimento, coragem e constância. 3 conselhos: siga homens de exemplo, nunca desista e coragem para viver uma rotina com Deus. Que Deus abençoe e receba esta palavra, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, que a tua bênção esteja sobre cada vida e confirma
esta palavra, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E você que ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você a fazer isso agora. Repita uma oração comigo, depois eu vou orar por você, tá bom? Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Estende as tuas mãos sobre estas vidas. Senhor, cubra com teu sangue, livra do mal. Nós dependemos de ti, te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que fez esta oração, escreve aí, eu orei. Pode escrever aqui, eu orei. A gente quer continuar orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus, tá bom?